tarde para você, porque começou bendita a hora. Seja bem-vindo, seja bem-vinda para o melhor programa da tarde. Isso mesmo, começou e não tem para ninguém. Olha lá, a audiência já está ali em cima, porque hoje nós temos aqui os melhores para fazer esse programa com você e vou apresentar já. Eles já sabem, eles já estão cansados de saber que estão aqui por dois motivos. Porque são inteligentes e porque são bonitos demais. Elas, só gente bonita entra nesse programa. Não aceitamos gente de qualquer jeito. Só depois de uma harmonização facial. Olha, deixa eu falar uma coisa pra você. Agora, quem tá com a gente aqui? Já vou falar. Ela que nós conseguimos. Cobrava caro no cachê dela e a gente conseguiu. Andrea Bratan. Olha, não conseguia ver você no programa, você vem no programa. Obrigado, Andrea. Eu que agradeço. Obrigado mesmo. Andrea, grande empresária também. Olha aí, que vai nos ajudar aqui hoje a fazer o programa. Muito obrigado, Andrea. Doutor Daniel Bratan, faz tempo que eu não vi. Faz tempo. Obrigado, muito doutor. Bom, padre, obrigado, grande nutrólogo aí, uma referência aí, ó, na nutrologia. Obrigado, doutor. Obrigado, senhor, de convidar. Veja cá, doutor Júlio Pereira, doutor Júlio, obrigado. O maior canal de neurocirurgia do mundo, do canal. Obrigado, doutor, muito obrigado, né? E a Andressa Oliveira, nossa jornalista aqui, ó, nossa jornalista, você é jornalista sênior da anos de Rede Vida. Você é uma das jornalistas mais... Não, tem mais sêniors que eu. Não, no jornalista... O Paulo Júnior tá aqui desde que Paulo Júnior tá nasceu. Paulo Júnior tá... É verdade, Paulo Júnior tá... É verdade. Rodolfo, né? Rodolfo, sim. A gente tem a mesma idade. Ah, você e Andressa, mesmo tempo de casa? É? Olha. Não, eu vou fazer 15, ele já fez, né? Você já fez, olha que Faço beleza. ano que vem. Olha... Ano que vem eu vou debutar, preciso de um presente. Obrigada. Eu não falei sobre isso. Vamos lá, gente, vamos começar. Ah, peraí. Hoje, olha que oferta mais generosa e gostosa. Pão de queijo verdadeiro, trazido por quem? Pelo doutor Daniel foi doutor Daniel. E André que fez o... Mentira, fez Foi, nada, claro, nada, padre. Fez nada. O pão de queijo gostoso, quando a gente mostra aqui, o pessoal já pensa, vai sobrar pra comer? Não vai sobrar. Não vai. Não vai sobrar, viu? Não tem nem como. Achei que o senhor tinha feito. Não, eu na verdade, um dia eu vou trazer. Mas eu trouxe isso pra provocar ele, porque sempre fala, vou fazer. Eu falei, então eu vou levar. Verdade. Um dia eu vou trazer, eu vou fazer. Vou trazer, porque eu faço e como. Vamos ver, FDA, Agência Regulatória dos Estados Unidos, pode retirar o alerta de caixa preta das embalagens dos hormônios usados no tratamento de menopausa e perimenopausa. Doutor, peraí, caixa preta, o que é? Tarja preta. Tarja preta? Tarja preta. Lá nos Estados Unidos também tem isso de tarja preta? E a tarja preta é também com retenção de... Retenção de receita controlada. E aí, há 2 semanas atrás, o FDA, né, o secretário lá, ele veio a público e ele veio colocar, né, que eles estavam revogando a tarja preta dos tratamentos hormonais, tendo em vista que depois de uma revisão da literatura, eles entenderam que o tratamento hormonal realmente não era aquela demonização, ou seja, não era um tratamento que poderia trazer mal. Pelo contrário, quando bem aplicado, traz uma condição de vida muito boa para as mulheres. E eles vieram a público dizer que nos últimos 20 anos, né, eles reconheciam ter privado as mulheres de um tratamento que poderia beneficiar a saúde delas. Mas no caso aí, sem a tarja preta, ele pode ser comprado na farmácia sem a receita? Não. Ainda não, mas o X da questão é desmistificar o dogma que tinha que o hormônio causa câncer, o hormônio traz problema para a saúde. Porque você vê a tarja preta, você já fica com medo, né? Você Exato. Fala, dependência e tal, aquela coisa toda. E, na verdade, o que eles mostraram é uma coisa que já se sabia, né? Que, na verdade, isso veio de um estudo chamado WHI, que foi no final de 99, começo dos anos 2000. Esse estudo foi publicado. Mas esse estudo ele foi conduzido de uma maneira um pouco equivocada, a maneira como ele foi lido depois dos resultados, que dava uma interpretação errônea de que realmente o tratamento hormonal aumentaria a incidência. Incidência de câncer, que você falava. De câncer em mulheres. E aí isso aí foi revisto, né? Na verdade, isso aí foi revisto por várias vezes e aí realmente eles entenderam que do jeito que foi conduzido, o tipo de hormônio que era dado, a via que era conduzida eram hormônios via oral, numa dose que não era preconizada, né? A progesterona usada naquela ocasião não era de hoje a micronizada. Então, tudo isso acabou trazendo uma informação de que o hormônio era problema.
Quando, na verdade, hoje se entende o quê? Que o hormônio evita grandes grupos de doenças na saúde das Inclusive mulheres. câncer. Na verdade, tem alguns trabalhos que falam que o hormônio mais equilibrado pode diminuir a tendência. Mas o grupo, as 4 doenças principais, as doenças cardiovasculares, porque já se sabe que o estrogênio diminui o risco de doenças cardiovasculares, sarcopenia, né, a perda de massa muscular, osteoporose e as doenças, algumas doenças demenciais que já se associaram, tem uma associação, né, uma relação direta, mas que a falta de estrogênio pode corroborar para o aumento de quadros demenciais e também para Alzheimer. O doutor... A questão, isso é uma evolução tecnológica dos medicamentos também, né? Também. Porque eu lembro, você fala há muito tempo aqui, desde quando você falava a questão da segurança dos hormônios, segurança de tal. Quando bem aplicado é fantástico. Mas hoje, porque você falava os hormônios são bioidênticos. Os isomoleculares, nanomoleculares. Idênticos e tal. Eles são, realmente, eles quase não têm diferença do hormônio produzido. Exato. Na verdade, quando a gente fala de terapia de reposição hormonal, é a gente usar uma terapia onde os hormônios são análogos aos que nós temos. São bem semelhantes. Então, essas terapias, quando bem indicadas, na dose certa, né, pelo tempo certo e fazendo o acompanhamento adequado, só vai trazer benefício. Agora, isso não quer dizer que nem todo mundo pode, né? Isso que o pessoal tem que entender. Não é que agora todo mundo pode usar, não. Isso. Eu acho que o mais importante do que indicar é a gente saber contraindicar. É saber aquelas mulheres que não são candidatas, né? Mesmo porque já tem uma discussão que após menopausa, né, a janela ali de 5 anos... Muito tempo depois da menopausa. 5 a 10 anos pós-menopausa, já tem aí tem que dosar muito risco-benefício, porque talvez uma terapia hormonal tardia poderia trazer algumas consequências. Mas é individual de cada caso, a gente tem que entender cada caso. Vai ter que pesar risco-benefício. Agora, esses hormônios que a gente está falando, são bioidênticos, eles são diferentes dessas coisas de academia que o pessoal vende na feira. Isso não tem nada a ver, né? Na verdade, às vezes a gente nem sabe o que tem lá, porque... De cavalo, aquelas coisas... O pessoal usa hormônios que não estão catalogados, né? Não são liberados pela nossa agência regulatória, né? Fazem uma terapia hormonal sem acompanhamento. São medicamentos utilizados que não são medicamentos preconizados numa terapia hormonal. Então, a gente fala? Aquilo ali é terapia de anabolização, que não é liberado pelo Conselho Federal de Medicina, não tem indicação médica para fazer isso. Se a gente for procurar, tem na literatura, paciente jovem que quer ganhar músculo, usar hormônio, não tem essa indicação. Então, não existe, né? Não existe. Hormônio Não, hormônio é para tratar deficiência. Então, por exemplo, mulheres na menopausa... períodos de perimenopausa, menopausa, pós-menopausa, tem deficiência. Alguns casos de hipogonadismo primário, secundário no homem, tem indicação. Então, um paciente jovem quer ganhar músculo. Primeiro vamos aprender a comer, treinar, organizar a rotina, dormir bem. O hormônio não é pra isso. Primeiro que o hormônio, ele não é milagre, né? Eu vejo muita gente falar, vou tomar, vou ficar enorme. Não vai. Só vai ter efeito colateral e problema para a saúde. Igual, aqueles frangão que eles compram no Natal, é cheio de hormônio, né? Cheio de hormônio. Acontece a mesma coisa, só fica aquelas coisas grandonas assim, e feio. Muito bem, estamos tomando café com pão de queijo do Dr. Daniel. Você serviu? Ainda não, o senhor é um anfitrião. Eu vou ser... Olha isso. Mas com certeza. Café com... Eu já faço assim, padre, quando eu vou nas festas. Isso mesmo, porque dá até esperar. Até esperar você. Padre, eu não como. Eu não acredito. Você não come o quê? É mineiro e não come, né, uma ofensa? Eu não acredito. Eu morei em Minas. Ele é intolerante. Rejeitar café. Isso. É intolerante. Se eu falei errado, eu sou intolerante. Café Ela é intolerante. Rejeitar café já é uma falta de educação. Agora, pão de queijo... Mas o meu cafezinho tá aqui, ó. Não. Meu sem açúcar. Não, gente... Quem inventou o café sem açúcar foi o capeta, porque olha, ele queria trazer a tristeza na vida das pessoas. Vamos lá. Suécia está receitando viagens. Médicos passam a prescrever natureza... Ai, que beleza de receita essa. Prescrever natureza e cultura como tratamento. A Andrea, gente, está terminando a pós-graduação em neurociência, né? Neurociência, né? Que coisa mais interessante essa, receber uma receita do médico, olha, vá viajar e tal. Eu pago a sua viagem. É o sonho, né? É a melhor parte. Todos. Padre, o quanto que essa sociedade está doente? A gente estava falando isso sobre, antes do programa iniciar. O quanto que as pessoas estão doentes pelo simples fato de esquecer aquilo que era natural, que era uma coisa, né? Acredito que aqui todos viveram essa infância.
que era o pé no chão, que era a natureza, que era a amizade, que era a conversa, o diálogo, né? Físico, o abraço. E o quanto que isso está escasso. E o problema disso é que hoje essa pessoa, esse ser humano, ele vai em uma clínica, vai a um hospital pedir socorro de alguma forma, alguma doença emocional ou até mesmo física, e ele recebe ali uma receita com vários medicamentos, sem saber o tempo de uso, e é um para sempre, porque ele entende isso, ele é leigo disso, e não procura o profissional correto ou entender o motivo daquilo que está acontecendo. Então, o que esses médicos, o que a Suécia está proporcionando, eu falo isso com muito orgulho, a clínica onde nós estamos já oferece isso. Tem paciente, estiver assistindo os pacientes, não a viagem, que podem oferece. falar. Não viagem, a receita, né? A receita. A viagem a gente está dando ainda não. Mas sai com a receitinha ali. Você precisa ter um tempo, um espaço para você, uma viagem em casamento, uma viagem com os amigos, encontrar a natureza. Isso já é algo normal para nós há anos. A gente vive isso. Mas o meu querer era que a medicina avançasse para isso, no sentido que o médico, ali, o psicólogo, o psiquiatra, pudesse entender. Eu sei que muitos entendem, mas teria que ser ali um processo único para todos. Era entender que o paciente ele precisa ser ouvido e talvez não é somente a medicação. Não somos contra a medicação. Tudo começa na medicação. Você precisa medicar dependendo do caso. Mas prescrever a natureza, prescrever como cultura de tratamento, uma viagem, coisas naturais, está faltando. Olha que bonito. E acho que o Júlio e o Dr. Daniel, o Dr. Júlio e o Dr. Daniel, eles podem falar até melhor. Acho interessante isso, porque a gente às vezes vê assim, parece uma coisa feia, porque a gente está acostumado com o médico ser muito pragmático em tudo que ele faz, né? De repente você fala assim, ele receitou para você distrair, passar uma tarde... Exato. Parece que sai daquilo que... Eu pergunto muito para os pacientes, quanto tempo na semana você tem que é só para você? Para fazer o que você gosta? Às vezes, não tenho. Então a gente precisa começar a colocar. Porque senão você fatalmente vai entrar no burnout, vai entrar numa sobrecarga emocional. E isso vai criar outros desajustes, não só na saúde, mas na vivência dele com outras pessoas. Então a gente conversa muito com o paciente de, precisa ter um tempo só para você. Você fazer, nem que seja, vou tomar um café com as minhas amigas, ou vou sentar para ler um livro, fazer o que você quiser, mas precisa ter essa válvula de escape. É interessante que, olha que a Andrea está falando, não precisa, a gente está falando de viagem, claro, mas você falou de outras coisas, mas é uma coisa que que você não precisa gastar com dinheiro, você tem aí, né, sol, você tem aí natureza, você tem... Sentar na porta de casa, né? Isso. Que antigamente as pessoas faziam verdade. bastante, pegar a cadeirinha, sentar lá. Bater papo, conversar. Os vizinhos, você conhecia todos, né? Hoje você vai num condomínio, quem é seu vizinho? Não sei. Não sabe? Não sei. Se a gente olha os números, não é... Porque parece que é uma coisa meio assim, é rir. Não, é real. Pra você ter ideia, a maior preocupação de saúde no Brasil e no mundo é a saúde mental. Passou o câncer. Saúde mental. Antes era o câncer, agora a saúde mental. Segundo aspecto, Exato. 10% da população transtorno de ansiedade, 5% coisa. depressão. Então, se você juntar as duas doenças, 15%. Difícil você achar doença tão prevalente. E o Brasil é campeão na América Latina de depressão. E o pior, sabe o que Ansiedade é? do mundo. De ansiedade no e mundo. depressão. Aí você vai ver a faixa etária, jovens. Me impressionou ontem, eu vi um vídeo, eu fiquei muito impressionado, mas muito impressionado. Jovem, tipo assim, 15, 16, 17 reuniram e eles começaram a falar, cada um falava o remédio que tomava. Meu Deus. Cada um falando, e tudo remédio de depressão, de ansiedade, é o tal do Venvança, é o tal da Ritalina, é o tal Eles do... têm, padre, uma trend que é... Como é aquilo que... Não tem para saber o sexo do bebê? Isso. Agora, a doença mental que cada um tem. Aí, que Uma coisa trend, mais... cada um dos jovens. Não, e a pergunta que fica é, os profissionais, eles estão se capacitando para essa era? Ou vão continuar receitando só medicação? Existe um cuidado por trás disso. Não que o remédio seja ruim, porque o remédio desabilita o sintoma que está incomodando. Mas é pra... Aí entra a parte 2, vamos ganhar tempo, agora equilibrou o cidadão, vamos mudar o estilo de vida. Vamos entender o que está acontecendo. Sair da tela, né? Exato. Qual que é o gatilho que esse ser humano está tendo de ansiedade tão jovem? Então é essas mudanças. E eu falo que assim, a questão da geração é que são novos problemas. Então não é para comparar, antes era mais forte, que às vezes tem um choque geracional. Mudou muito. Agora a geração é muito frágil. Não é isso. Não é isso, né? Cada geração surge novos problemas e a gente vai ter É que essa novas geração soluções. ela não sabe lidar com ócio, né? Ela não sabe Exato. lidar com o não gastar, por exemplo. Então, passeio dos jovens é shopping.
Não sabe ir numa pracinha, sentar e ficar conversando. Não sabe. Levar um lanchinho, fazer Exato. um O piquenique. tempo ócio e a frustração também. Não sabem Aí lidar muito. quer com a colocar frustração. sempre alguma coisa. Olha, eu achei muito interessante, porque fotografia, na verdade, lá na paróquia tem o Pílade. Ele me mostrou, ele faz um tempo que ele me mostrou, porque ele estava com um problema foi no urologista dele aqui, ó, aqui é a receita. Urologia São Luís, doutor Leonardo, aqui. Aí ele receitou para ele, ó, uso interno, missa dominical. Olha isso! Fantástico. Padre de areia. Olha aqui, é muito interessante. Isso aí, às vezes é interessante, ó. Muito bom. Aí ele botou embaixo, no mínimo. No mínimo. A missa domina, no mínimo. Muito Que interessante. legal, que Interessante. legal. Não é muito achismo, bom. não. Tem trabalhos mostrando. Tem trabalhos cuidado da mostrando. saúde mental, espiritual. Vai à missa, Padre, vai no culto, a conexão espiritual ela muda a parte química e física do cérebro do ser humano. A Interessante. ciência já É está assim, provando. De repente as receitas, fala, ó, vou te receitar, você vai fazer isso. Vai Gera fazer... amizade também, você conhece as pessoas, né? Interessante. Eu brinco com um paciente que a gente falou que o neurocirurgião vira fiscal de fé. É. O final é fiscal de fé. Tem ressonância funcional mostrando o poder da oração na mudança Sim. do cérebro. Se é Deus, o que você acredita não importa, mas é importante Sim. você ter essa conexão. Essa ressonância funcional do Andrew Newbert é um dos que fez. Em Manaus fizeram um estudo semelhante que mostraram o paciente orando, mudando o fluxo de sangue para o córtex Olha que pré-frontal. interessante. Legal. Entendeu? Então, assim, é muito interessante. Muito interessante. O doutor Júlio fala que as pessoas às vezes perguntam pra ele se vai ficar curado, se vai... Não, se foi Fiscal de milagre. milagre, Se foi fiscal de milagre, né? milagre. Fiscal de milagre. Ah, eu não sou fiscal de milagre. Aí ontem eu fiz uma coisa que eu aprendi com você. Ontem eu estava atendendo confissão, aí a pessoa que estava esperando para atender coisa, a pessoa que foi muito rápida, né? Aí a pessoa entrou, confessou Israel, outra falou... Ué, já foi? Eu falei, você é fiscal de pecado? Agora eu falei, você virou fiscal de Eu brinco pecado? que o juízo final vai ter um PowerPoint. É quando ela pergunta se foi milagre, eu fiz. Eu não quero isso no meu PowerPoint do juízo final. Mas que pão de queijo gostoso, viu? Vamos. Só nós que comemos? Né? Só nós. Estou Tem mais, muito tem mais. magoado com vocês que não estão comendo. Come. Aliás, Daniel, vamos comer Lógico, eu vou mais. aceitar. Se o senhor saiu, eu peguei mais. Você sabe, não tem glúten isso aqui, gente. Não tem glúten. Não tem glúten. Polvilho não tem glúten. Não tem. Eu não entendo porque que a André não come pão de queijo, sinceramente. Algum trauma de infância. Quer dizer. Alucinações, o que são, como surge, o que fazer a respeito. Doutor Júlio, muito bem. Deixa eu te dizer uma coisa. Essa aqui, volta e meia, a gente vê pessoas, de repente, que falam assim, ó, ou fez alguma coisa, ou porque escutou vozes, porque escutou, viu viu um fantasma. Viu. As alucinações são produto do cérebro, são produto da imaginação, né? Basicamente é o seguinte, a gente sabe que uma coisa existe através dos nossos órgãos de sentido. Isso. Ou a visão, ou a audição, ou o tato. Aristóteles falava isso, é isso mesmo. E a alucinação é o quê? Esse seu órgão de sentido, ele recebe informação equivocada. E a grande confusão é porque todo mundo que está ao redor não está vendo alguma coisa e a pessoa está A vendo. pessoa está vendo. Ela está ouvindo alguma coisa que ninguém está ouvindo. Então, a alucinação, historicamente, sempre foi algo que levava até muito para o lado espiritual. Isso, né? Uma voz, tudo isso, né? Hoje a gente sabe isso, que é um produto equivocado do cérebro. Então, existem doenças, o clássico é esquizofrenias, os surtos psicóticos, né? E são situações que a gente acha que nunca vai acontecer com a gente, mas pessoas em situação de estresse é muito mais comum do que você imagina. Por exemplo, privação do sono. Se você ficar muito tempo sem dormir, isso pode acontecer. Depressão pós-parto é muito comum a mulher ter algumas alucinações, até auditivas com o filho. Eu vi ele chorando, ou aconteceu alguma coisa com ele não está respirando. Vira e mexe, a gente vê situações saindo na mídia com isso, né? O doutor, tem que é a psicologia, a psiquiatria também, fala da pareidolia também. A pareidolia é quando você enxerga uma imagem que o seu cérebro tenta dar uma forma numa coisa que não tem forma, né? Perfeito. Existem situações, por exemplo, você está na noite, às vezes você vê uma coisa que não está ali. Isso não é uma alucinação, né? Uma alucinação, na maioria das vezes, é algo que há uma complexidade maior. Então, uma fala, uma voz. Quem nunca teve em casa e ouviu alguém, e quando viu não tinha nada, né? Isso não é uma alucinação. E, geralmente, tem todo o contexto. É o contexto de um paciente que está no curso de um transtorno. O mais comum que as pessoas não imaginam são situações, às vezes, medicamentosas. Você deu uma medicação, o paciente tem o efeito colateral da medicação. É bem comum de acontecer. Eu até brinco com meus pacientes, eu falo assim, por que a gente chama de droga? Por que precisa de receita? Precisa de receita tarja preta controlada. Os remédios que a gente usa na neurocirurgia, ele mexe com o sistema nervoso central.
E ser humano, tem gente que é mais sensível. Então, às vezes, você dá a mesma dose para uma pessoa e tem pessoas que são mais sensíveis. Por isso que a gente até brinca, ler bula, tem que ter cuidado, porque tem aqueles eventos raros. Porque a gente pensa que vai acontecer com a gente. Então, pode acontecer. Agora, a alucinação, ela está muito no paciente esquizofrênico, ela acontece nesse momento de que ele está no surto ali. Ele vê coisas que não está vendo, né? Tanto esquizofrenia como bipolar é muito comum de acontecer também, né? E na depressão, pouca gente sabe, mas no quadro depressivo é comum o paciente também ter um surto. Quando ele tem um surto, não significa que ele tem esquizofrenia. Pode ser um evento agudo, por exemplo, perdeu alguém. Às vezes você vê situações que a pessoa está num estresse tão agudo que às vezes a pessoa foi presa ou a pessoa está numa situação... alucina, sequestrada. E aí o que acontece? O médico vai fazer o diagnóstico. Isso foi um evento isolado ou num contexto de uma doença? Por exemplo, dentro da UTI, que Daniel trabalhou, é muito comum o paciente às vezes ter uma alucinação, porque ele está num ambiente de estresse muito intenso. E é interessante, não é que a pessoa não está vendo, ela está vendo. Aquilo não está acontecendo. Essa informação, a gente fala do Aristóteles que dizia, ó, nada está no intelecto que não tenha passado pelos sentidos. É isso que essa informação de Aristóteles, que depois São Tomás traz também. Nada existe no intelecto, lá no coisa, que não tenha passado no sentido. Então, se uma coisa não passou pelo sentido, e está no intelecto, ela é uma alucinação. Por exemplo, se eu estou sentindo um cheiro, mas não passou pelo olfato, é uma alucinação. É uma alucinação, né? Isso, às vezes, as pessoas confundem, porque a gente está até falando da experiência religiosa. Individual. E é completamente diferente. Geralmente, na alucinação, não faz lógica, não faz sentido. Por exemplo, e o grande problema disso é que hoje em dia, que a gente está falando das telas, né, as pessoas gravam. Então, são situações que, às vezes, vexatórias. É verdade. E, geralmente, nessas situações, não faz a mínima lógica. Teve caso de uma mulher que teve relação com pessoa de situação de rua. Não faz sentido aquilo. E a gente que está olhando de fora, num primeiro momento... As pessoas acham engraçado, alguém bebeu, será que é bebida? Acha que é bebida, né? Mas quando você vai e encontra a história da pessoa, não faz sentido. Então ela alucinou, achou que era uma pessoa que não era. Eu vi até desse caso daquela senhora do morador de rua, ela acabou. Eu vi uma entrevista dela, ela dizendo. Ela via e, de repente, ela nem sabe explicar. Ela teve uma alucinação naquele momento. O que eu digo para todo mundo é o seguinte, você vê uma situação engraçada, pode ser um problema de saúde mental. O Bolsonaro falou que estava escutando voz da tornozeleira, doutor Nozeleira, né? De repente, você falou de interação medicamentosa. E o nível de estresse muito alto. Estresse, de remédio, coisa e tal. Né? E às vezes infecção. É impressionante o paciente idoso, às vezes acontece a infecção urinária, pneumonia. A família começa a achar. E às vezes fica confuso, desorientado. Confuso. Olha que interessante. Geralmente o idoso, quando descobre infecção urinária, que a família fala, não tá falando coisa com coisa. Tá tendo atitude estranha. É verdade, olha que coisa. E aí a infecção já se instalou há muito tempo, às vezes, né? Ele é mais sensível a temperatura alta, sintoma, então às vezes ele não sente nada. Basicamente é confusão mental. Só a confusão mental. É bem comum. Chama o neuro quando vai ver com o clínico, tem infecção urinária e não tem nada neurológico. Olha que coisa. Vamos ver aqui, ó. Eu vou sortear pra gente ver aqui. Vamos ver quem vai escolher. Vai ser eu. Não vejo, gente. Opa, caiu um aqui. Não vejo mesmo. Vamos ver quem vai ser. É o Dr. Daniel. Escolhe uma música pra gente terminar. Já tava até abrindo aqui no Spotify. Olha aqui, ó. Passar. Aqui, só pra você ver aqui, ó. Olha aí. Escolhe uma música pra gente terminar. Essas coisas tem que arrumar umas bolinhas pra fazer isso. Bingo, vou arrumar umas bolinhas de bingo. Aqui de bingo, né, André? Eu posso escolher? Seven Years, do Lucas Graham. 7 Years, do Lucas Graham? 7 Years. Essa vai ser a música que vai terminar o programa. Vamos ver aqui, ó. Cerca de 89% dos homens confundem simpatia das mulheres com interesse romântico. Entendo o motivo. O homem é burro mesmo, sinceramente, é muito burro, né? Nossa Senhora. Que isso, Andressa? Então, foi feita uma pesquisa, mas não foi uma pesquisa científica, nem uma pesquisa oficial de órgãos oficiais. Fizeram pelas redes sociais. Então, foram perguntando para os homens se as mulheres, quando elas são simpáticas, se elas estão dando em cima. E 89% dos homens acham. Por exemplo, a pessoa foi educada, sorriu, ela tá... Ela já está num flerte com ele.
Mas isso é um pouquinho de preconceito. Preconceito achar assim que toda mulher é fácil também, né? A gente vive num machismo estrutural, né? Estrutural, no mundo todo. Então, a mulher, ela agora que está tendo voz, agora que muitas pessoas criticam as feministas, mas esse movimento do feminismo, ele está ajudando a mulher a ter voz. E o que eu digo feminismo não é aquela mulher radical. O feminismo, ele possibilita de você votar, de você andar com direitos, né? Nós somos o país que mais mata mulheres. Continua Nós sendo. estamos num feminicídio absurdo. E o homem, quando você sorri para ele, ele já acha que você está dando em cima. E a mulher também, porque a gente tem as mulheres... Quando, por exemplo, se eu estou conversando aqui com o doutor, é capaz da esposa dele achar que eu estou dando em cima dele. Porque esse machismo estrutural, ele é maléfico tanto para o homem quanto para a mulher. E é engraçado porque, geralmente, a mulher... mas vem desse machismo estrutural da época patriarcal também. Porque a mulher, o que é? A mulher tinha que ser recatada, não falar... não ficar rindo muito, então ela ficava atrás do marido, essa coisa... Aula de etiqueta. Então, essa coisa do patriarca. Então, a moça mais que falava mais, que era mais falante, era considerado meio assim, ó, essa moça não é muito boa de... moça fácil. Moça fácil, né? Mas é por causa desse patriarcado que... Talvez não tá voltando isso, não. Eu tô vendo muita coisa na internet, com Red Pill, que o pessoal chama. É verdade, então, o A Red gente Pill. está com um movimento conservadorista muito grande, né? Então, tem muitos homens que acham que as mulheres têm que ficar em casa, que as mulheres têm que cuidar dos filhos. E depois, de repente, que ela tem que ser... que o homem ele tem o direito de sair a hora que ele quiser, e a mulher não pode, de repente, se ela for sair, saia só com as amigas. É engraçado que o homem pode sair com, de repente, uma colega do trabalho, para tomar, né? Mas a mulher, se fala assim, eu vou sair com o meu colega que eu trabalho, ela vai falar, opa, por quê? Né? Então tem uma... Exatamente. Engraçado. Esse é o machismo estrutural, Só né? que já começa bem de criança, não sei, você já deve ter ouvido, né? Ai, não pode ter amizade com menino. Ai, menino não é amizade. Então, eu acho que isso já vem... Agora que tá mudando um pouco. Como se a mulher sempre estivesse se oferecendo, né? Isso. Se oferecendo, né? É triste, né? Talvez no Brasil seja mais forte, né? Eu trabalho com uma colega que é neurocirurgiã. Ela estava gestante com 8 meses, a gente ainda operando, né? Aí eu estava preocupado, eu liguei pro marido dela, que é britânico, fez... fulano tá operando, talvez não é melhor ela parar um pouquinho. Aí ele me respondeu, não é melhor ela que sabe, não? Aí eu fiquei com vergonha. Aí eu contei pra ela, deu risada. Olha Ela isso. fez, meu marido é britânico, é Margaret Thatcher, é rainha da Inglaterra. É diferente, né? É verdade, a mulher tá... homem a gente tem uma mania de, é esposa, então vou falar com ele pra ver. Ai, doutor. É como se a mulher não fosse capaz de tomar decisão. E foi algo tão natural, né, que a gente faz instintivamente, mas na verdade, aí ela brincou, né? Que Acaba sendo por respeito, né? Vou falar com o homem, com o homem e acaba... É verdade, eu vou falar com o homem, ou o homem da casa, vou falar com o homem da casa aqui, ó. Passei mal, né, Ele pai? falou assim, isso não é dessa conta. Ele falou, isso Quase, não é dessa conta. de forma britânica, foi quase isso. Né? Ele falou, não é dessa conta isso. Isso mesmo, lá aliás, na clínica do Daniel Bratan, não é do Daniel, chama Instituto Bratan, quem é que manda? É ela. Ela, né? Ela... Fala que sou funcionário dela, sou funcionário. E traz ali, ó, coloca pra Padre, trabalhar, né? coloco pra trabalhar, Coitado, ele vamos. trabalha tanto, coitado, que, nossa. Eu sou funcionário. Funcionário, né? E olha ela isso, vê lá, ó, padre. se não... Tá tão magrinho, né? É. Tanto, né? É verdade. Vamos ver aqui, olha. Monjaro, olha, Monjaro, os perigos do uso sem orientação médica. Muito bem. Eu lembro tanto, gente, sabe, doutor Daniel, lembro de quando começou o tal do Ozempic, nós somos os primeiros a falar que a gente não sabia aquela coisa, era bom que era vendido sem receita, sem nada, era uma beleza aquela época do Ozempic sem receita. Aquela época no passado. Passado é mesmo. E agora virou uma febre o Monjaro, né? Agora o Monjaro. Então, o Monjaro agora tá. Eu vi essa semana passada, foi a empresa que chegou, a primeira empresa de farmacêutica chegou a 1 trilhão de valor. 1 trilhão de valor. 1 trilhão de valor, 1 trilhão. Então, E isso que é um medicamento que hoje precisa de receita, mas virou uma febre isso daí, né? Hoje o que a gente vê nas rodas de conversa é quem não tá tomando. Quem não tá tomando, é verdade. E aí, o que assusta? É como as pessoas estão conseguindo a medicação. Então, Porque a grande parte das pessoas não é com receita nem com acompanhamento. A grande parte vem, o fulano traz pra mim, ciclano pega de não sei aonde. A gente vem grupo de WhatsApp do prédio comercial, gente oferecendo.
Entendeu? É absurdo. Mas é absurdo. aí- E aí entra um problema. Você não sabe a procedência. Pode ser falsificado? Não, às vezes não é falsificado, mas vem na cueca de alguém no avião, sem acondicionamento correto. Você não vai garantir a medicação. Falsificado a rodo. Padre, retratutida entrou na fase 3, o estudo, né? Já tem gente mostrando que é o próximo da Lilly. A Lilly vai lançar um outro. Né? O Monjaro é mais potente. É semaglutida, não, é O Monjaro é a teaser partida. teaser partida. Então o que acontece? A gente vem... é Ozempic, né? É o Ozempic. Então a gente vem da semaglutida, que era análogo do GLP-1. Aí viemos para teaser partida, análogo do GLP-1 e do GIP. Aí vai vir a retratrutida, GLP-1, GIP e o glucagon. Nossa, gente, vai e as pessoas não Então, a diferença é que a retratrutida tem uma diferença pequena, ela teve mais resultado em mulheres. E elas são mais fortes? Mais forte, cada vez seria um mais degrau maior. O Igov é o que? A mesma O Egov é a semaglutida. Semaglutida também. É o Ozempic. Ozempic. E só relançou o nome. Então tá. tem diferenças nos resultados. Então a gente fala ali Ozempic, chega de 11% até 17%. A teaser partida chega até 25% de perda. O retratrutida passa dos 35%. Então quer dizer, a gente está vindo para um fim de uma era de cirurgia bariátrica. O problema é como as pessoas estão conseguindo. Porque já tem gente falando que está tomando retratrutida e o medicamento não está à venda. Então sabe Deus da onde está conseguindo. Da onde está vindo. Da onde está vindo. Teve uma inglesa que morreu, por quê? Porque era insulina dentro. Jesus! Ela tomava no salão de cabeleireiro que estava vendendo. Meu Deus! E aí, o que acontece? Era insulina que tinha dentro do frasco. Ela acabou vindo a falecer. E o que me assusta hoje é a gente ver no Brasil eles estarem liberando a prescrição de teaser partida para outros órgãos que não são médicos. Então, isso assusta, tá? Então, por exemplo, semana passada eu vi a notícia agora, não tenho nada contra, o Conselho Federal de Odontologia está liberando para os dentistas prescreverem. Exato. Aí o próprio conselho lá fez um vídeo dizendo, nós estamos liberando agora, vamos poder prescrever os inibidores de GLP-1. Eles não estavam entendendo o conceito. Inibidor de GLP-1 não é o medicamento ele é agonista, análogo. Análogo. Se for inibidor de GLP-1, o paciente engorda. Então, o que eu quero chamar a atenção com isso? Se o conselho não sabe nem para como que funciona a medicação, como é que quer prescrever e manusear os efeitos colaterais que podem chegar? Então, o que a gente vê que às vezes é mais um interesse econômico, vamos liberar para mais profissionais para vender mais, só que qual que é o problema disso? Os pacientes que vão começar a ter problemas. Até mesmo porque teaser partida, o próprio estudo SURMOUNT 4, ele mostrou, para perda de peso isolada, tem níveis de atenção. Perda de nutrientes, efeitos colaterais com deficiência de ferro, queda capilar, sarcopenia. Então, o próprio estudo apontou que precisa de um acompanhamento multidisciplinar, porque existem suplementações que vão ter que ser feitas em conjunto. Porque você já falou aqui, cara de Ozempic, né? Corpo de Ozempic. Você não acaba com a raiz do problema, né? Porque a obesidade é um hábito. É um hábito e tem uma questão emocional por trás. Então, assim, o medicamento é maravilhoso. Eu tenho pacientes lá que perderam 24, 30 e poucos quilos. É revolucionário. Mas você tem que mudar o estilo de vida. Tem que mudar o estilo. Tem que ter cuidado. Vou falar uma coisa, Eu sempre falei aqui, porque eu perdi 35 o doutor liraglutida, que foi o primeiro antes de tudo. Primeiro de todos. 3 anos e mantive o peso. Mas aí você começou. Mas mudou o hábito. Então, agora, pra mim, eu não sou exemplo não, porque eu me exercitava. Minha questão era do cérebro mesmo. É porque assim, o reganho é 50%. Então não é brincadeira. Se você começou a tomar, tem uma chance grande de você parar o remédio e voltar a tomar. Só que a obesidade é uma doença crônica. Eu tenho hipertensão, eu tenho colesterol alto e a família toda tem sobrepeso e obesidade. Então, assim, a gente está começando a entender isso não só com boa vontade, educação, é uma doença. Por isso que o remédio é revolucionário. Nunca a gente viu na história recente um remédio que Mas o problema é que tem gente que não tem obesidade que está tomando. Tem que ter um cuidado danado, porque o uso sem acompanhamento causa, vou falar uma coisa, causa morte. Vou falar uma coisa, vou falar da minha irmã, se ela não gostar, problema, a Rita. O tal do Egov, o que ela fez? Ela veio, era 1,6, sem a orientação e tal, ela botou a caneta para quase que o dobro ou triplo da dose. Passou mal. Ela quase teve falência do fígado lá, meu filho, porque ela vomitou.
toda assim, do dia inteiro. Por quê? Faz uma gastroparesia do Isso, trato. ela poderia ter, de repente, ter levado uma... Tá na bula, efeito colateral. exato. Pode dar Ela- pancreatite, pode dar ela cálculo poderia renal, ter tido uma coisa paresia. muito grave. Só por causa dos toquezinhos ali, que se você não colocar direitinho, pode te dar isso. Tem Uma que coisa cuidar. importante, né, padre? As bebidas agora tiveram toda a questão de Do compras metanol. sem nota fiscal. É. Como que uma pessoa pode fazer uso de uma bebida alcoólica porque ela não sabe de onde a pessoa comprou? É. O comércio. Agora, essa mesma pessoa que fala desses comércios, que compra essas bebidas sem a nota fiscal, ela compra esse tipo de medicação Sim. num salão. Salão, olha, Assim, é uma hipocrisia. É, uma verdade. hipocrisia. Se não tem nota, o que você está tomando? então, Não tem pra quem reclamar, né, Porque padre? você tem que fazer pra quem exame reclamar. também pra Tem- ver os números, por né? causa do Não só preço, é tomar. por causa do coisa? Não dá, né? Olha lá, mentes perigosas. Como o emocional pode levar uma pessoa a cometer um crime? Doutor, nós estamos... Não, aqui. Não, porque eu pensei que a gente ia falar. Porque a gente está muito hoje nesse negócio, eu acho muito interessante, de mente e tal. Ô, André, deixa eu te falar uma coisa. Então, agora, essa coisa... Tá uma moda agora, que todo mundo vendo, das séries, da coisa, Tremembé. pegando Tremembé, o Diabo a Quatro, né? Veio disso, né? Tá todo mundo vendo. E a gente começa a analisar, e a pergunta é essa: como que uma pessoa pode cometer uma coisa desse calibre, dessa coisa assim, né? A Richthofen, a Matsunaga, Nardone, né? Nardone com criança, né? Ou seja, Sim. que mente é essa, né? Que mente é essa, né? Padre, hoje estudando, eu estudei enfermagem, fiz algumas pós e depois, agora, a neurociência. Nós temos um movimento chamado Destravar Emocional 360, que Sim. com base na ciência, na medicina, nós desenvolvemos para que chegasse para as pessoas que toda doença física, ou 90% delas, porque existem as tragédias, enfim, elas são formadas primeiro na mente. Sim. Então, até as ações, as emoções, o que elas levam? Não só a doença, como um ato brutal. Então, não tem como eu, do lado de fora, dizer que um casal, vamos colocar aí específico sobre os documentários, a família Nardone, vamos dizer assim. Não estou aqui para julgar, não sou juíza. Já foram mas, julgados, né? exato, Vai pelo levar, vai amor. levar. Não tem como você se colocar na posição de juiz e entender que eles são monstros. Se você também não se coloca no lugar e entende o que acontece com as suas emoções. Aqui nós estamos numa mesa onde eu acredito que todos têm uma família. E dentro de uma família acontecem coisas que vão carregando emoções, crenças e traumas durante anos, durante toda a sua vida. Isso, se a pessoa não cura esses traumas, se ela não cura suas emoções, se ela não cura suas crenças, lá no futuro ela pode desenvolver, sim, uma ação que vai ter sérias consequências. Como uma dessa, por exemplo. Quando você assiste um documentário, vou falar dessa família, você percebe que a casa dessa moça é uma casa bagunçada, é uma casa extremamente suja. Disfuncional. Não, e fala até pelo ambiente. Sei. Roupa no chão, se você colocar no documentário e colocar ali vídeos, você percebe a sujeira da casa. Você percebe também que, óbvio, ela tem ali 2 filhos dela e uma filha do primeiro casamento do esposo. Se percebe que ela é nova. E foi falado muito sobre a depressão pós-parto que ela estava. O bebê dela, acredito eu, tinha 11 meses. Então, imagine quantas emoções desalinhadas. E por que eu estou falando isso? Quantos de nós cometemos atos, que foi até o que o doutor Júlio estava falando, atos por um estresse crônico, estresse agudo, que, né, durante tanto tempo vira um estresse crônico. Então, depois de tantas emoções, tantas coisas que não foram solucionadas, não foram vividas, não foram contadas, hoje ninguém procura um profissional para ajuda. Hoje é celular, é rede social. É a psicóloga. Eu vou falar aqui com o chat. A inteligência artificial. Vou falar com o chat. Naquela época não tinha tanto, acredito. Mas o que tinha também? É uma era que vem de questões de mídias. A todo momento a pessoa não se conecta com outra pessoa para falar o que ela está passando. Ela se conecta com uma tela. Então, isso é um problema, até conectando a todos os assuntos que nós tivemos até aqui, principalmente direcionado ao Dr. Júlio, a respeito da mente, o quanto que ela é perigosa, no sentido de você cometer um ato que você vai se arrepender pelo resto da sua vida. Porque ele é um pai, a filha, né, é dele, acredito dele, eu, é e eu dele. prefiro acreditar isso, que ele amava e ama essa criança. Mas naquele momento de surto,
O que passou na cabeça? O que passou nela? O que ela fez? O que ele fez? A real história a gente não conhece. Mas e as emoções, aonde são? Então, quando a gente fala de uma emoção desalinhada, você não procurou ajuda, você não procura uma cura, você não procura pessoas para conversar, para dialogar, o que isso pode te resultar no seu futuro. A gente também não pode ser hipócrita de achar que só vai acontecer com o outro. Não é verdade. Quer dizer que se você tiver aqui 3 filhos causando, né, você vai... Não, eu sei, eu tenho. Eu começo a gritar, eu começo a surtar, e eu estudo neurociência. Eu sei do equilíbrio, o quanto que ele é importante. Sim. Mas no momento ali, você perde tudo. Só que aí tem uma questão muito importante, padre, que eu acredito, estudando sobre isso, sobre a questão espiritual na neurociência. Graças a Deus, a ciência, ela está avançando, a medicina está avançando em direção a isso. Se esse casal, qualquer outro ali, né, que tá tendo nos documentários, qualquer outra pessoa que foi acusada, elas tinham uma conexão espiritual? Sei. Quanto que a ciência está provando isso? Que a cura do físico, ela também está no emocional, que também está no espírito. Então, nós somos um ser. Nós somos um corpo com mente e espírito. E aonde que as pessoas procuram a cura física, mas a mente e o espírito é isolado. Isso a gente fala no Destravar. Onde nós trazemos os problemas físicos e todos olham, é óbvio, porque é nítido, você está olhando uma pessoa, ela com CID, está olhando ela como uma doença, mas o que passa na cabeça dela? O porquê que ela teve uma obesidade no futuro? O que tem atrás dessa obesidade? Quais foram as emoções da infância? Então, se você não cura as emoções da infância, você não encontra a cura. E o pior, você encontra um ato brutal como esse. O movimento, Destravar Emocional 360. Isso. Pode procurar mais aí no Instagram, @Destravar Emocional 360. Tá lá, ó, @Destravar Emocional 360. Ela falou, padre, é bem importante, porque assim, quando se olha as estatísticas, há uma incidência muito grande de psicopatia, mais do que as pessoas imaginam. Exato. E a maioria dos psicopatas não cometem crime. Tem até estudos norte-americanos mostrando algumas áreas, como a minha, por exemplo, tem uma incidência maior do que a média, cirurgião. Porque ele acaba, se ele teve um treinamento, um controle emocional, um acompanhamento, os pais perceberam cedo, ele consegue conviver bem em sociedade. Ele não vai cometer crime porque ele sabe as consequências. Mas algumas profissões desenvolvem bem. Tem trabalhos com policiais, uma incidência maior que a média da população, com cirurgiões também, que são áreas que, se, entre aspas, o sangue frio não está envolvido, acaba tendo desfechos bons. Executivos também têm incidência muito alta, né? Que eles tomam decisões... Psicopatia? Psicopatia. Tem estudos norte-americanos. Porque às vezes não é muito levado pela emoção, né? Muito levado pela emoção. Você é treinado a isentar. Ele foi treinado no lar, bem estruturado, que a mãe percebeu alguns comportamentos, ela começou, e ela falou da religião, às vezes ela é um balizador, né? A religião, ela é errado, né? A religião é uma coisa interessante. Se a gente pegar no caso do Nardoni específico, o contexto que eles estavam passando ali, né? O contexto financeiro, dependia do pai, 2 filhos pequenos, uma terceira. Aí tinham vindo de um mercado, tentou passar a compra, não deu certo, o cartão não foi aprovado, que era o pai que pagava, o pai não pagou. Toda aquela balbúrdia, né? Então você imagina o nível de discussão entre os dois, uma mulher com 2 bebês, uma depressão pós-parto, uma filha que é do outro casamento, aquela loucura, né? Ainda vai tentar comprar comida, não consegue, a criança gritando, chorando, é na hora que a emoção toma a frente, acaba de repente a dar um tapa, dar um soco, a criança desmaia, pô, fiz besteira. E aí uma besteira leva a outra. Leva a outra. Exato. Então assim, emoções desalinhadas. Emoções desalinhadas, a falta da inteligência emocional. Então assim, isso é algo que as pessoas têm que se preocupar, porque lá no Instituto nós temos a questão da emoção junto com a espiritualidade. Muitas das vezes a gente coloca na receita, que a gente estava falando na receita no início, sobre a questão da gratidão e a questão de rezar, orar ou se conectar com qualquer outra coisa, mas entender que existe esse lado. Porque quantas pessoas você pode curar antes de um ato como esse ou como qualquer outro? Nossa, interessante, interessante. Vamos ver lado sombrio dos remédios, o que ninguém conta sobre o surto repentino e desorientação. Gente, agora nós estamos hoje muito no surto. Eu gosto muito desse tema. Sabe por quê, padre? Porque assim, a gente está falando só de remédio, de droga e tal. São drogas que mexem com o nosso sistema nervoso. Inclusive o Monjaro já tem estudos mostrando como ela age no cérebro do desejo. E o que acontece? Eu vi isso mesmo. Quando você tem um remédio que dá certo, que funciona, isso na vacina a gente também debateu. A gente vai ver efeitos colaterais raros.
E esses efeitos colaterais raros, a gente tem ouvido falar muito, porque a gente falou o quê? Incidência recorde de depressão, de ansiedade. Então, muita gente tomando remédio para ansiedade e depressão, e muitas das pessoas têm efeitos colaterais dessa medicação. Remédio para dormir, que a gente fez até o Rodolfo trouxe o tema de uma vez do Zolpidem, que teve casos até de pessoas famosas, né? Compra as coisas, faz coisas compra e não sai, lembra, né? Não lembra. E às vezes eu pego o paciente e falo assim, Júlia, aconteceu isso. Eu falo, olha, são drogas com efeitos colaterais. Não existe remédio sem efeito colateral. E qualquer medicação que mexe no seu cérebro, ele tem o potencial de causar algum distúrbio disso. Só que são remédios validados, seguros, eficazes, testados, né? Só que você tem que ter o médico justamente para isso, para ele avaliar. No seu caso, a dose está adequada? Você deu exemplo de erro de dose. Teve um exemplo, né, na família, né? A mesma coisa para a gente. E toda vez que isso acontece, a primeira suspeita de qualquer paciente, idoso em especial, é um efeito colateral da medicação. Sempre a gente vai imaginar isso. Porque muitas vezes não bate o quadro, padre, uma conduta com qualquer tipo de reação. Só que às vezes é difícil para a gente médico, porque a gente não tem certeza. Sei. O paciente fala assim, Júlio, com certeza foi remédio. Eu fiz, não sei, mas não dá para pagar para ver. Eu mudei a dose do remédio, você teve uma reação, eu prefiro reduzir a dose ou tirar aquela medicação do que arriscar você ter outro evento. Você falou uma coisa muito interessante, doutor. Todo remédio vai ter um efeito colateral, seja ele o debate da vacina, lembra? Que era a mesma coisa, né? Tem gente que não quer que fale que tem efeito. Claro que pode ter. Você fura, pode doer, não tem jeito, né? Tem um efeito. E é interessante porque, e medicação, e principalmente medicação controlada, ela pode, de repente, agir diferente para cada pessoa. Pode, de repente, provocar alguma coisa numa... Tá no nosso dia a dia, eu tomo 2, 3 remédios de manhã cedo, eu preciso, a pressão alta, o colesterol, né? Então, se você olhar uma pessoa, você vai ver que ela vai tomando. O meu de pressão faz eu fazer mais xixi, diurético. Então, assim, é um efeito colateral do remédio. O objetivo era só controlar a pressão. No caso do remédio que vai mexer com ansiedade e depressão, a grande questão é as alterações comportamentais. Então, às vezes, você dá uma medicação para depressão, o paciente pode ter uma alucinação. E nos primeiros dias, principalmente, né? Principalmente quando você mudou a dose ou começou a medicação nova. A gente tem muito medo dessa palavra surto, porque, de repente, é uma coisa que é fora do controle de todo mundo, até da própria pessoa. Isso mesmo. Né? Quais são os remédios clássicos? Aquele que a gente começou a falar, os remédios tarja preta. Por que o remédio é tarja preta? Porque, potencialmente, ele tem um risco de dependência e tem um risco de tolerância. E, às vezes, o próprio paciente ele vai errando a mão. Ele começa a mudar sem avisar para o médico, porque está ansioso, porque está numa situação aguda. Eu vou aumentar o meu remédio que eu vou dormir melhor. Isso. Ou aumentar ou tirar também, né? Também tem isso, né? O paciente tem muito... esse remédio está me fazendo mal, vou parar de tomar ele agora. Do nada. Para do nada, né? Tem essa coisa também. Eu até brinco com meus pacientes, eu falo assim, um remédio que você ouve muito falar de efeito colateral e que é famoso, por quê? Porque ele funciona. As pessoas, quem está falando de remédio de emagrecer, por que está essa febre? Porque eles funcionam. A mesma coisa o remédio para ansiedade e depressão. Imagine alguém ansioso, tem ataque de pânico, não consegue fazer nada na vida. Né? Uma pessoa chorosa, então ela começa a tomar antidepressivo, opa, melhorou. Então, quando a pessoa começa a tomar, que a gente está vivendo uma pandemia de ansiedade e depressão, né? Muita gente está tomando, então a gente vai ouvir casos. Pessoas que tomaram remédio, alucinaram. Pessoas que tomaram remédio, dormiram demais, que mexeram e misturaram com bebida alcoólica, um problema muito grande, potencializa o efeito. Agora, doutor, acabou. Ai, meu Deus do céu, vou dormir sem perguntar. Isso, pelo amor de Deus, mas tudo... Vamos lá. André, importante. Brasil ganha a primeira vacina de dose única contra a dengue. A Anvisa aprova o imunizante do Butantan e é brasileiro. Muito bem, nossa. O nome da vacina é Butantan DV, foi assinado hoje, ela já estava em estudos e a Anvisa detectou que ela tem todos os testes e vai ser aplicada entre pessoas de 12 a 59 anos. Provavelmente vai começar em dezembro, mas ainda não tem uma data. É uma vacina que vai para o SUS. Vai para o SUS, já tem 1 milhão de vacinas fabricadas. Que beleza, parabéns, porque olha, acho que dengue é doença de pobre, né? E a gente... Matou mais que Covid. E matou mais que Covid. 1 milhão e 600 mil pessoas tiveram dengue. Matou mais do que Covid, e olha aí, e tem doença do sul global, e a gente, ninguém ligava para isso, e acabou o programa. E você faz a sua parte, tira a água parada do seu quintal. Tira a água parada, porque senão não adianta, é verdade. Não adianta tomar vacina. E olha, esse aqui é meu livro, você pode entrar no meu site ou nas minhas redes sociais para ter o livro Feliz Natal com Jesus, música do Dr. Daniel. Essa? Muito obrigado, Andrea, maravilhosa, Andrea, obrigado, Andrea, por ter vindo. Andrea, olha, você vai buscar e seguir a Andrea no
Andrea Bratan, André com Y, tá aí, ó. @André Bratan, ou então no @Instituto Bratan. E conheça o @Destravar Emocional 360. Obrigado, viu? Obrigado. Olha, ele tem o mesmo sobrenome que você. Minha irmã. Ai, doutor Daniel Bratan. Obrigado, doutor. Obrigado, senhor. Prazer estar aqui. Obrigado. Siga no Instagram, @Dr.Daniel Bratan. Ou então, @Instituto Bratan. Isso aí, ó. Ou pelo telefone, que é o telefone dele, 0 operadora 11 9 17 52 35 30. Obrigado, viu? Doutor Júlio, muito obrigado. Obrigado. Quantas informações. Muito bom. @NeurocirurgiaBR é do Instagram e é do YouTube, do canal do YouTube do doutor aí, ó. Um canal maravilhoso. Todo dia tem coisa lá para o doutor, coloca coisa pra gente lá, ó. E no Instagram da Andressa, muito obrigado. @Andressa _Elizabeth, o Z. Isso. E também @Rede Vida. Muito obrigado, aumenta o som, acabou o programa. At least those in favor. And if we don't meet before I leave, I hope I'll see